Vai e vede. História de hoje. Um milagre na vida de Arthur. Bem, gente, nós iremos contar agora a nossa história, que aconteceu no ano de 2011, um ano que se iniciou sendo uma bênção nas nossas vidas. Foi o ano que eu acabei sendo promovido na empresa, fui transferido para trabalhar em Senhor do Bonfim. E a minha filha do meio, uma das filhas do meio, Anitta, ela teve um problema de saúde e naquela oportunidade minha esposa me ligou informando como é que ela estava e eu pedi que ela levasse para Senhor do Bonfim, onde ela ficou internado por 7 dias. E aí foi quando minha esposa ela recebeu uma ligação da mãe dela, da minha sogra, falando sobre Arthur. Minha mãe avisou que Arthur estava vomitando, que já tinha algumas horas. E assim, eu com um filho doente internado em Bonfim, traz pra cá, né? Porque como é que eu ia ficar com 2 filhos, um em Capim Grosso, outro em Bonfim? E Arthur ele estava com sintomas, com vômito, um pouco de febre. E aí entramos em contato com a doutora Carla, que passou lá no hospital para vê-lo. E ela, após analisá-lo, prescreveu a medicação. E como o hospital estava lotado, aí naquela época ela disse, olha, está lotado, a previsão é que a Anitta tenha alta amanhã, então nós vamos colocar Arthur no leito de Anitta. A Anitta fica em observação com a medicação oral e amanhã de manhã a Anitta vai ser liberada. E aí tirou a Anitta, colocou o Arthur. E aí naquele momento foi introduzir a medicação, né? Colocou o acesso. E Arthur ele sempre foi meio escandaloso em relação à injeção, à saúde. E aí ele começou a chorar já quando colocou o acesso. E aí quando a enfermeira estava aplicando a medicação, ele começou a gritar. Aí a gente se assombrou, se assustou, porque a gente estava com muita atenção ali em Anitta, em Vitor. E aí naquele momento Arthur ele ficou branco. Ele deu um último grito. O último grito parou. assim, os olhos dele reviraram. E a enfermeira naquele momento ela ficou estática, parada. Ele parou, e aí ele começou a ficar a boquinha roxa, os dedinhos roxinhos, e ela fez, chama o doutor Ricardo. Tinha um doutor Ricardo no hospital, e aí ela falou que tinha o doutor Ricardo, eu comecei a gritar e procurar esse doutor Ricardo. Aí eu subi no outro andar, tava tudo escuro, eu não achava esse médico, eu saí gritando, doutor Ricardo, esse homem não aparecia, aquele desespero. E eu tocando a campainha lá de emergência, o alerta de emergência. Com ele na cama. Antes de descer, eu lembro que eu parei na escada e eu me joguei no chão e eu orei. Eu acho que em toda a minha vida foi o dia que eu orei com mais fé. Eu estava ligada com Deus. Naquele momento eu pedi perdão a Deus por todos os meus pecados e eu fiz assim, Senhor, eu vou aceitar o que você mandar, eu quero meu filho. Mas eu já tinha visto, meu filho estava morto na cama. Eu deixei ele já roxo e ele estava morto. Eu falei, Senhor, vai ser a tua vontade, eu vou aceitar o que você me der. Mas eu quero meu filho de volta, se for da tua vontade, me perdoa e traz o meu filho. E esse doutor Ricardo que não aparecia, quando eu cheguei, que eu olhei para Jefferson, já desci o andar, ele olhou para mim e fez assim, balançou a cabeça, para mim foi a confirmação de que não tinha mais jeito. E eu cheguei até ele para me despedir. Eu fui para beijar meu filho. Mas veio uma coisa em mim que não era de Deus, porque aí eu comecei a fazer a respiração boca a boca nele, que eu nunca fiz, nunca tive nenhum curso para isso, e comecei a respirar. E aí ela falou, lá embaixo tem oxigênio, que é no térreo. Aí a Adriana foi, puxou ele, colocou no colo e desceu. Enquanto isso, eu peguei o telefone e liguei para SAMU. Liguei para o SAMU e aí o médico atendeu e ele perguntou o que está acontecendo. Eu falei, meu filho está morrendo no hospital Paulo Hilarião. Aí ele pegou e disse, repita para mim, o seu filho está com um problema na frente do hospital Paulo Hilarião? Eu disse, não, meu filho está morrendo dentro do hospital Paulo Hilarião. Aí ele me perguntou o que tinha acontecido. Aí eu falei que descendo as escadas, dentro do 2º andar, que ele tinha dado entrada no hospital e que ele recebeu uma medicação de Plasio na veia e ele teve uma parada cardiorrespiratória. Foi o que eu falei ao médico. E ele ficou
conversando comigo e eu descendo as escadas conversando com ele no telefone. E nisso Adriano já tinha descido em minha frente, direto para a sala de observação para a enfermaria, que ficava no térreo. E eu saí do lado de fora, entrei e voltei para o lado de fora novamente. Quando eu voltei, terminando de falar com o médico, ele disse que a equipe já está a caminho. Quando ele desligou o telefone, a equipe já estava na porta. E aí, naquele momento, eles literalmente invadiram o hospital e foram direto para a sala da enfermaria, onde Arthur estava. E eu encontrei de cara com o Dr. Ricardo, que estava descendo pela rampa. E ele disse: o que foi que aconteceu? Que loucura é essa? Eu falei: meu filho está morrendo, doutor. Aí ele entrou. Ele entrou na enfermaria também. E o pessoal tentando reviver ele, fazendo massagem cardíaca, respiração boca a boca. E a médica do SAMU pediu uma adrenalina. E a enfermeira abriu a caixa ali. Não achava. E não achava. Aí a Adriana fez aqui a adrenalina aqui. E pegou. A ampola parecia brilhar na minha frente assim. E deu, aí eles fizeram uso. Quando eles perceberam que nós estávamos dentro da sala, eles tiraram a gente. Entraram com o carrinho, a gente viu o desfibrilador, aquela coisa aí. Nos ajoelhamos. Começamos a orar. E começamos a orar novamente. Depois que oramos, assim, eu me senti revivado, sabe? Renovado. Aí eu peguei o telefone, naquele momento, e liguei para algumas pessoas. Falei o que estava acontecendo. Desliguei o telefone e liguei para minha mãe. Naquele momento, minha mãe atendeu e fez: o que foi, Jefferson? Eu falei: mamãe, acorda a igreja para orar que meu bebezinho está morrendo. Aí eu me desesperei, mas ganhando forças. E aí uma ligação atrás da outra. Nessa hora que Jefferson ligava para a igreja, eu andava, aí eu vi que Vitor dormiu. A minha mãe chegou perto de mim e eu falei: mãe, a dor que eu sinto no meu coração parece que tem uma mão apertando. É uma dor. E a minha mãe olhou para mim e fez assim: filha, eu tô sentindo a mesma dor. E aí, assim, a gente tentava criar forças, né? A gente, apesar da agonia e do desespero, eu acho que a gente tinha a gente estava consciente e estava agindo. E nesse momento eu tinha uma vontade de cantar que não tinha explicação. Eu cheguei em um momento que entrei no banheiro e eu comecei a orar e fiz: Senhor, mas como é que num momento como esse eu sinto vontade de cantar? O médico abriu a porta. O Dr. Ricardo pegou e disse: nós recuperamos ele. Esse foi uma alegria total. Aí nós entramos. E assim, ele estava tão debilitado. Todo entubadinho. Eles fizeram uma UTI dentro da enfermaria. Pegaram tudo na ambulância do hospital. Era todo o equipamento da SAMU, junto com o equipamento que tinha dentro do hospital, e montaram uma UTI provisória ali. Porque quando eu encostei nele, ele começou a chorar. Aí eu comecei a cantar as músicas que eu costumava cantar para ele dormir. E aí o batimento dele estava muito alto, porque ele tinha tomado 2 injeções de adrenalina. E aí o médico falou assim: ó, mãe, ele voltou. Então a gente agora vai induzir o coma para ele fazer um transporte seguro, né, estável, mas é um risco, ele só tem 2 anos e induzir um coma também é um risco. E aí eu comecei a cantar e o batimento dele foi baixando. E aí ele parou, como se tivesse dormido. Aí o Dr. Ricardo fez: não, mãe, calma, eu quero que o batimento dele normalize. Então, se você continuar cantando e ele se acalmar, é bom, eu não vou induzir o coma. Aí eu não parei mais de cantar. Continuei cantando, foi a noite toda. E a gente recebia os feedbacks, né? O hospital sempre falando: o plano ligou, tem uma UTI assim, assado. E de madrugada eles falaram: tem uma UTI disponível no Hospital Paulo Valente, em Salvador. Só que ele só pode ser transferido na UTI aérea. Então, por ele só poder ser transferido na UTI aérea, a gente precisou aguardar amanhecer. E aí o tempo ia passando. Quando foi de manhã, aí veio outro boletim informando que o quadro dele tinha melhorado e que eles já aprovavam um transporte numa UTI terrestre. E aí a gente começou a buscar a UTI. Sinalizaram pra gente que a UTI vinha de Salvador. Só que os médicos acharam que a gente poderia tentar uma UTI aqui, que a gente ganharia esse tempo da UTI sair de Salvador até Senhor do Bonfim, né? São quase 400 quilômetros. E nós conseguimos, naquele momento, a UTI da SAMU.
a gente conseguiu no município de Senhor do Bonfim a liberação para que ela saísse para Salvador levando o Arthur. E foi fazer toda a revisão da UTI e ela não passou na vistoria. Pois não, eles falaram, o Corpo de Bombeiros do Senhor do Bonfim acabou de receber uma UTI, uma ambulância avançada e está lacrada. Aí nós fizemos alguns contatos e logo a gente conseguiu a liberação também dessa UTI. Aí foi a equipe da SAMU instalar todos os equipamentos, porque estava lacrada, para a partir daí a gente poder transferi-lo. Ficou marcado para sair mais ou menos 11 horas da manhã e acabou que a gente só saiu perto de 2 horas, não foi isso, Adriana? Mais ou menos. Eu lembro que quando a gente estava saindo do corredor assim da enfermaria, tinha muita gente já nesse horário de 1 hora, a recepção do hospital estava muito cheia. E tinha gente orando, e pessoas que eu nunca nem vi, de outras religiões. Chegou uma senhora de uma outra vez, eu tô orando, me entregou um papelzinho. E assim, tinha gente orando de todas as religiões. E um rostinho que me chamou a atenção foi o de Vitor. Na hora que eu passei, ele fez: mãe, não deixe meu irmão morrer. Traz ele de volta pra mim. Aí eu tinha como prometer. Mas eu vou tentar. Continuou orando. E ele pequenininho, baixinho, grudou na maca assim e não queria deixar a gente passar. Bem, aí aconteceu algumas situações, tipo o registro de Arthur, que a documentação dele, que estava conosco em Senhor do Bonfim, a gente não conseguia encontrar de forma nenhuma. E a gente desapareceu a pastinha de Arthur. Aí eu liguei para meu irmão, e aí cidade pequena, graças a Deus todo mundo conhece todo mundo. Aí meu irmão conseguiu a segunda via da Certidão do Nascimento e levou na rodoviária federal. Ficou lá o rodoviário federal esperando a ambulância SAMU passar para nos entregar. Só que dentro do deslocamento entre Senhor do Bonfim e Capim Grosso, aconteceu um acidente, que inclusive teve vítimas fatais. E a ambulância, eles falaram que iam ter que parar para dar assistência, né? E o nosso coração ficava apertadinho. Ficava apertadinho, mas nós entendíamos que vidas estavam em jogo. E aí eles pararam, Arthur estava estável, aí deram socorro pro pessoal e depois nós seguimos em frente. Aí teve problemas na chegada em Salvador, com trânsito, uma confusão, acho que tudo conspirava para dar errado, mas Deus estava no controle, né? A gente entende que tudo isso aconteceu para nós falarmos do que Deus tem o poder de fazer na vida do ser humano. E aí Arthur chegou já à noite. Quando eu entrei no hospital, eu não conseguia nem falar, passar os dados na recepção, porque se eu parava de cantar, ele acelerava o coração e ficava agitado. Então, desde a hora que ele voltou, que foi da meia-noite, até às 6 horas do outro dia, eu ainda estava cantando. Na ambulância, eu fiz o trajeto todo, eu tive que sentar no chão, porque os barulhos das coisas não deixavam ele me ouvir. Então, eu tive que sentar no chão para poder cantar no ouvido dele, para ele estar me ouvindo, porque ele ficou calmo. Quando eu cheguei na UTI, a médica falou assim: mãe, aqui só pode ficar as crianças, né? E aí, quando eu comecei a contar para a médica, e quando ela foi avaliando ela viu que ele não conseguia ficar bem se eu não estivesse próximo. Ela falou: mãe, eu vou ter que abrir uma exceção para você ficar na UTI. Porque eu vejo, é notório, quando você se afasta, ele volta a ficar nervoso, ele fica estressado e o batimento volta a subir. Então, pra gente deixar ele calminho, só que eu só posso te dar uma cadeira, e mal sabia ela que eu ficaria até em pé. E passei a noite toda ali do lado dele, e ela falou assim: ó, mãe, agora sim, ele vai ter sequela, ele não vai mais sentar por enquanto, ele não vai falar. E ele já tinha 2 anos, ele já corria, já falava. Ele vai demorar um bom tempo, porque ele ficou muito tempo sem oxigênio no cérebro. Então, para andar, para falar, pelo menos 1 ano de fisioterapia. E ele passou só um dia na UTI. No outro dia ele já foi liberado para o apartamento. Aí começou a passar pela fisioterapia, dentro do hospital mesmo. E ele sempre ratificando, né? Fazendo os exames e falando, ele vai ter sequelas e é uns 2 anos aí, no mínimo, para poder recuperar. E nós ficamos 1 semana no hospital em Salvador. E todo o exame dava bom.
E os exames foram dando bom e o estado dele melhorando. E depois de uma semana, os médicos nos chamaram e disseram: Arthur tá de alta. Nem parece que aconteceu nada com ele. E aí, nós louvamos a Deus, né? Agradecemos a Ele, porque a gente tinha feito um propósito desde a vida dele, desde quando tinha sido dedicado. Mas naquele momento lá no hospital, quando ele teve o choque anafilático, a gente entregou mais uma vez a vida de Arthur e falou: Arthur vai ser uma bênção para o trabalho do Senhor. E nós precisamos falar desse Deus para as outras pessoas e mostrar quão maravilhoso Ele é. E graças a Deus, Arthur está aqui, para a honra e glória do nosso Deus. Cá, papai. Arthurzinho, né? Como é chamado pela família. O bebezinho. Ele está aqui para a honra e glória do nosso Deus. Nós precisávamos estar aí com a família reunida. Eu achei interessante passarmos por aquilo juntos. E aí os meninos estiveram comigo lá o tempo todo e nós conseguimos superar isso. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sou grato pelo poder da oração, sou grato pela igreja que tenho, sou grato pelos amigos.